Olá, boa tarde. Aos poucos, a vida vai voltando ao normal. Alguns estados já cogitam flexibilizar as regras de proteção contra o coronavírus. No Distrito Federal, o uso de máscara não será mais cobrado em locais abertos a partir de amanhã. A discussão em torno do assunto é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos outros. O Poder Judiciário de Alagoas reconhece oficialmente a primeira pessoa não binária do estado. Foi durante o mutirão da Justiça que o desejo de mudar o nome e omitir o gênero na certidão de nascimento foi possível. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve julgar nesta quarta-feira a validade de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial. E ainda, em Mato Grosso, o projeto de ecoterapia desenvolvido pelo Centro de Ressocialização de Cuiabá tem dado resultados positivos. Com o intuito de assegurar os direitos de todos, o Poder Judiciário reconheceu oficialmente a primeira pessoa não binária de Alagoas. A ação foi realizada em um mutirão da Justiça itinerante e garante cidadania e dignidade a quem não se identifica com os gêneros masculino e feminino. A imagem que Fênix via no espelho por muitos e muitos anos não condizia com os dados da sua documentação. Fênix é a primeira pessoa reconhecidamente não binária de Alagoas, ou seja, não se identifica como homem ou mulher. Foi durante o mutirão da Justiça que o desejo de mudar o nome e omitir o gênero na certidão de nascimento foi possível. A partir de agora, Fênix passará a ser reconhecida exatamente como se enxerga, uma pessoa não binária. Eu senti que depois dessa audiência eu consegui nascer, né, sabe, existir como deveria ser, sem essa imposição desse sistema, né, esse gênero que determina quem é homem, quem é mulher, e tem um campo político, né, de existir socialmente, sabe, assim, de entrar nos espaços e não ter que, em alguns momentos, falar o nome social e depois ter que falar o nome morto para que aquilo seja oficializado. A petição com o pedido foi solicitada pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da Uninasal, que participou do mutirão, como explica o coordenador Vitor Montenegro. A petição foi feita por mim com as advogadas orientadoras do Núcleo de Práticas Jurídicas da Uninasal Maceió e com os nossos alunos, né? Assim, 6 alunos participaram efetivamente da pesquisa, da petição, da audiência. Então, assim, é um caso novo, emblemático e que teve a participação de gente nova, né? O Tribunal de Justiça de Alagoas vem passando, né, por um momento de muita humanização e mais esse passo dado, com certeza, gera a dignidade das pessoas trans, das pessoas não binárias, porque todos merecem ser tratados com dignidade. A juíza Emanuela Porangaba, coordenadora do projeto Justiça Itinerante, destaca a relevância da sentença inédita no judiciário alagoano e afirma que servirá como base para futuros pedidos que venham a acontecer. A Fênix foi a primeira, certamente não será a última pessoa que se enquadra nessa situação. E o Poder Judiciário já deu o primeiro passo, está de portas abertas para acolher essas pretensões justas, né, dignas e que conferem ao cidadão a mais plena cidadania, que até então isso era mitigado. Para a Fênix, o processo de mudança de nome e gênero é uma promessa de renascimento e pertencimento. Eu tive convicção, nossa, é isso. Agora eu existo não só como Fênix, mas como uma pessoa que não se identifica nesse sistema realmente de ser homem ou mulher. A maneira como eu falo hoje, Fênix da Silva Leite, não é com dúvida mais, entendeu? Agora é certeza, é isso, eu existo nesse mundo. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve julgar nesta quarta-feira a validade de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial. O relator da ação direta de inconstitucionalidade é o ministro Luiz Fux. Na ação no STF, o Partido dos Trabalhadores questiona a constitucionalidade do trecho do novo Código de Processo Civil, que dá ao juiz o poder de determinar a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação,
de passaporte e da proibição de participação em concurso público e em licitação, como medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial. O PT argumenta que as medidas coercitivas desrespeitam o princípio da proporcionalidade, porque permitem que a liberdade do investigado seja restringida em razão de uma dívida pública. Além disso, o partido argumenta que decisões judiciais, nesse sentido, ultrapassam as fronteiras do patrimônio da parte e atingem as liberdades fundamentais. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor do pedido. Apontou que o trecho do CPC é inconstitucional. O Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento de que, para caracterizar fraude à execução, deve ser considerada a data de alienação do bem e não a do registro. O colegiado reafirmou o entendimento de que, para aferir a existência de fraude à execução, importa a data de alienação do bem e não o seu registro. No julgamento, a terceira turma deu provimento ao recurso especial em que um advogado que recebeu 35% de um imóvel como pagamento por serviços advocatícios e o proprietário do bem sustentaram não ter havido fraude à execução, que só foi ajuizada depois da alienação, situação que afasta a má-fé. O credor alegou que essa ação em pagamento seria fraude à execução e pediu a declaração de ineficácia do negócio, o que foi acolhido pelo juiz, que determinou ainda a penhora integral do imóvel nos autos. A decisão foi mantida pela segunda instância sob o fundamento de que, embora a entrega de parte do imóvel como pagamento tenha ocorrido antes da execução, a transferência do bem somente foi iniciada depois do conhecimento do processo. Ao recorrer da decisão no STJ, o advogado e o proprietário do imóvel alegaram que o contrato de honorários, firmado antes do ajuizamento da execução, mesmo que não transfira o domínio, é capaz de impedir o reconhecimento de fraude e a penhora do imóvel. O relator do recurso, ministro Moura Ribeiro, observou que a jurisprudência do STJ considera que o compromisso de compra e venda de imóvel anterior à citação, mesmo sem o registro, é suficiente para impedir a caracterização da fraude à execução, impossibilitando a constrição do bem. Para o ministro, embora o caso não envolva compromisso de compra e venda, mas dação em pagamento, é possível aplicar o mesmo entendimento com base no Código Civil. Moura Ribeiro lembrou a súmula 375 do STJ, onde o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, o que, de acordo com o relator, não foi demonstrado nos autos. A terceira turma, então, afastou o reconhecimento da fraude e determinou a desconstituição da penhora. Veja a seguir, a partir de amanhã, o uso de máscaras de proteção será exigido apenas em locais fechados no Distrito Federal. Eu volto já. A importância da nossa Constituição não está apenas expressa nos parâmetros básicos da nossa democracia instituídos nela, ou nos direitos e garantias fundamentais estruturados nela, mas, sobretudo, na abertura de caminhos para a construção de uma democracia brasileira verdadeira, uma democracia que não seja apenas antirracista, mas seja uma democracia plurirracial, uma democracia fundamentada na pluriversalidade. O retorno gradual das atividades presenciais nas dependências do Supremo Tribunal Federal começa amanhã. De acordo com a resolução assinada pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux, todos os frequentadores, tanto do público interno quanto do público externo, devem apresentar certificado de vacinação emitido pelo aplicativo Conect SUS do Ministério da Saúde. Os frequentadores, além de usar máscaras de proteção, terão a temperatura aferida. As pessoas não vacinadas deverão apresentar teste contra a Covid-19 feito nas 72 horas anteriores à visita. A recusa a qualquer um dos requisitos impedirá a entrada ou a permanência nas dependências da Corte. Amanhã também voltam as sessões de julgamento do plenário e das turmas em formato presencial. Rio de Janeiro e Distrito Federal editaram decretos que flexibilizam o uso de máscaras em locais abertos. No Rio, a medida só entra em vigor quando a Secretaria Estadual de Saúde estabelecer os critérios que devem ser seguidos.
Já no Distrito Federal, a exigência da máscara apenas em locais fechados começa a valer a partir de amanhã. O governo do DF também afrouxou restrições de distanciamento em outros setores. Eu fui ao Parque da Cidade, em Brasília, saber como a população recebeu essa nova regra. Os brasilienses passaram 1 ano e 8 meses atentos a uma obrigação: o uso de máscara em qualquer ambiente público. Desde então, o acessório passou a ser o item indispensável. Primeiro, que eu acho que ainda não acabou essa Covid, ainda está, né? Acho que ainda vai perdurar por um bom tempo. E a vacina, nem todo mundo está vacinado ainda, né? Que ainda falta muita gente para ser vacinado. Então, eu acho que enquanto toda a população não estiver vacinada, a gente tem que se precaver, sim. Eu acho que todo mundo deveria, né, em respeito àqueles que usam, usar também, e até que a vacina seja realmente, alcance toda a população. A partir desta quarta-feira, a rotina, no entanto, pode mudar um pouco. A corridinha no parque ao ar livre já vai poder ser feita sem a máscara. Um decreto do governo do DF acabou com a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos, como parques, por exemplo. Mas é preciso de atenção para saber direitinho onde vale ou não a liberação. Segundo as novas regras, o uso da máscara permanece obrigatório nos espaços públicos fechados, transporte coletivo, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, além das áreas de uso comum dos condomínios residenciais e comerciais. Este condomínio de apartamentos no Guará, região administrativa de Brasília, tem mais de 1.800 moradores. A síndica, desde a publicação do decreto, já começou o processo de conscientização, com avisos e placas espalhadas pelas áreas comuns para não gerar dúvidas. O uso de máscara continua obrigatório. Acredito na importância de mantermos o uso das máscaras nas áreas comuns dos condomínios, uma vez que a circulação de pessoas e a permanência, de condôminos nessas áreas são constantes e o risco de transmissão ele pode vir a aumentar. A máscara, segundo especialistas, ainda é uma das formas efetivas de prevenir o contágio pela Covid-19. Por isso, muitos brasilienses decidiram que vão continuar usando o acessório em locais abertos, mesmo com a liberação. Eu acho que as pessoas têm que continuar se cuidando, tá? Deve continuar usando máscara. E assim, você perguntou do meu hábito, eu uso ela constantemente, tá? Sair de casa é de máscara, não tem outra forma. E assim, as pessoas têm que se recolher mesmo, eu acho, tá? Ainda manter todos os cuidados. E para repercutir esse assunto, eu converso agora com o advogado Samuel Marçal. Muito boa tarde, doutor. Muito bem-vindo ao Jornal da Justiça. E muito obrigada pelo seu tempo, tá no aeroporto, mas mesmo assim topou falar com o Jornal da Justiça. Eu que agradeço a vocês, e seus ouvintes. É um prazer sempre falar com vocês e poder contribuir com esses debates. Doutor, a gente acabou de ver o Carlos, ele falou que por precaução vai continuar usando a máscara, né? O decreto ele possibilita essa exigência ser quebrada um pouco nos ambientes públicos, mas quem quiser usar também não precisa ficar com medo de infringir nenhuma regra, né? Não, na verdade o decreto ele não é proibitivo e nem punitivo para quem resolver ficar de máscara quando for autorizada a retirada dela, né? O decreto ele flexibiliza, considerando que o Distrito Federal foi a primeira unidade da federação a adotar medidas mais rígidas no começo da pandemia, né? A gente observa aí que a vacinação a partir de 12 anos já atingiu aproximadamente 80 e poucos % da população, um pouco mais de 80%. Então, é natural que à medida que fosse evoluindo o quadro vacinal, essa restrição também começasse a ser diminuída, né? Doutor, o decreto ele fala em flexibilização, como o senhor mesmo mencionou, permite a liberação de máscaras em locais públicos, mas também exige a manutenção de alguns outros hábitos sanitários, né? Sim, é importante considerar que os governadores, os prefeitos têm adotado nas suas regiões, deve-se entender que estão obedecendo critérios científicos. Então, ainda que a pandemia continue, higiene das mãos, uso de álcool, não espirrar na frente das pessoas, o próximo das pessoas, manter um distanciamento de segurança, tudo isso é importante nesse período até que se entenda exatamente quando que o mundo está livre disso, né? Mas, considerando que o ambiente ao ar livre é menos propício,
obedecer sim essa retirada das máscaras, mas também não deixar de considerar civilidade no relacionamento com as pessoas, porque muitas pessoas não se sentem seguras hoje para retirar a máscara, e a gente precisa respeitar isso também, né? Nessa questão de que estamos no Distrito Federal, às vezes precisamos ir a outros estados, a gente está muito perto de outros estados que estão sob outras jurisdições. Quais são, o que a gente tem que ficar atento, né, para não infringir a regra de outro estado, por exemplo? É importante observar que os estados estão tomando as suas decisões dependendo, inclusive, do clima e da competência vacinal que cada estado teve. Então, recomendação, sempre antes de viajar, consulte no portal da prefeitura ou no portal do governo do estado, para onde você vai se deslocar, quais são os critérios que estão sendo adotados nesse momento da pandemia ou do fim de pandemia, que seja, né? Então, litoral tem um critério, cidades do interior tem outros critérios, cidades que são produtoras de gêneros alimentícios, né, também tem outros critérios. Então, é importante sempre fazer uma pesquisa, uma consulta. Se você vai a trabalho, procure se orientar com as pessoas do seu trabalho. Se você tem dúvidas sobre a aplicação da legislação, ou da lei, ou do processo, ou do protocolo que está sendo adotado, né, consulte um advogado também. O advogado é indispensável para a administração da justiça, inclusive nesse momento, né, em que muita gente se julga intérprete da lei também. Como a gente tem sommelier de vacina, a gente tem sommelier do direito. Então, é possível conciliar esses entendimentos e viver uma vida tranquila também, que é o mais importante do cidadão. Gestores de grandes condomínios, doutor, para a gente encerrar, também precisam ficar atentos a essas regras, porque aí já não é um local público, pode ser até aberto, mas público não é, né? E é importante porque as áreas de uso comum dos condomínios não estão liberadas de uso de máscara, né? Precisam continuar usando máscara de acordo com o decreto. Então, qualquer flexibilização ou qualquer restrição precisa observar as regras do decreto e as regras do condomínio. Lembrando que tudo que o condomínio determinar na sua convenção precisa obedecer a um parâmetro legal. Então, o condomínio não pode se decidir nem para restringir nem flexibilizar diferente do que o decreto já está dizendo. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela participação no Jornal da Justiça e uma ótima viagem. Obrigado, é um prazer sempre falar com você, Evelyn, com seus ouvintes. Um abraço. Tchau. Veja a seguir, em Mato Grosso, um projeto de ecoterapia desenvolvido pelo Centro de Ressocialização de Cuiabá tem dado resultados positivos. Eu volto em instantes. Uma Constituição é a norma base do sistema jurídico nas sociedades democráticas. O objetivo de uma Constituição é limitar a atuação dos poderes para a garantia dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. A Constituição é a norma de hierarquia superior num sistema jurídico democrático e condiciona hierarquicamente as demais normas, seja no seu critério material, seja no seu critério formal. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que corpo estranho em alimento gera dano moral, mesmo que ele não tenha sido ingerido. A reportagem é de Jéssica Castro. O colegiado, por maioria, firmou o entendimento de que é irrelevante a efetiva ingestão de alimento contaminado por corpo estranho ou do próprio corpo estranho para a caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor. No caso julgado, o consumidor ajuizou a ação de indenização contra uma beneficiadora de arroz e o supermercado que o vendeu, devido à presença de fungos, insetos e ácaros no produto. O juiz condenou apenas a beneficiadora por danos materiais e morais, mas o tribunal de segundo grau, considerando que o alimento não chegou a ser ingerido pelo consumidor, afastou a existência dos danos morais. Relatora do recurso especial, a ministra Nancy Andrighi explicou que o Código de Defesa do Consumidor protege o indivíduo contra produtos que coloquem em risco a sua segurança. Ela lembrou que o Código prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de reparar o dano causado pelo produto defeituoso, conceituado como aquele que não oferece a segurança esperada.
A relatora afirmou que a jurisprudência do STJ tem cada vez mais reconhecido a possibilidade de indenização, independentemente da comprovação de dor ou sofrimento, por entender que o dano moral pode ser presumido diante de condutas que atinjam injustamente certos aspectos da dignidade humana. A segunda sessão, por maioria, deu provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença de primeiro grau. Você já ouviu falar em ecoterapia? É um tipo de terapia com cavalos que serve para estimular o desenvolvimento da mente e do corpo. Em Mato Grosso, um projeto de ecoterapia desenvolvido pelo Centro de Ressocialização de Cuiabá tem dado resultados positivos. Quem olha esse espaço pode achar que é um rancho, um aras ou algum outro tipo de propriedade particular. Mas não é. O lugar, na verdade, faz parte de uma unidade prisional e é utilizado para oferecer, de graça, tratamentos por meio da ecoterapia à comunidade carente de Cuiabá. Entre crianças e adultos, cerca de 40 pessoas são atendidas pela ecoterapia do Centro de Ressocialização de Cuiabá, que conta com o apoio do Judiciário de Mato Grosso. Se você for pagar, é de R$450 a R$500, é muito caro. Então, para nós, no meu caso, né, sou mãe solteira, então, assim, é de suma importância por ser gratuito, né? É isso mesmo, Andréia. Sem falar que a garotada e os mais velhos gostam de fazer os tratamentos com o auxílio dos cavalos. Acho cavalos bem legais e alto. E tá gostando? Sim. Deus, é muito legal. Cada aula que a gente faz aqui vai melhorando cada vez mais. Senti bem e gosto daqui. Todos no projeto são voluntários. São servidores da unidade prisional, psicólogos, pedagogos, fisioterapeutas e tantos outros. Nós queríamos fazer um projeto para ajudar a sociedade, né, de Cuiabá, né, as pessoas que mais necessitam, que é crianças com autismo, com deficiência física, mental, síndrome de Down, né, e também pós-Covid. A gente trabalhando exercício, mobilização, alongamento, trabalhando postura, trabalhando decúbito ventral, dorsal. Mãe relata que a criança começou a engatear, coisa que ela não fazia. Apesar de eu estar montado em um cavalo, eu vou citar um ditado popular em que faz referência a outro animal, a andorinha. Ele diz o seguinte, que uma andorinha só não faz verão. E para que tudo isso aqui, ó, que vocês estão vendo, fosse possível, a participação e a colaboração de parceiros foi fundamental. Em Mato Grosso nós descobrimos que nada se faz sozinho, tem que ter parceria. E um dos principais parceiros do Poder Executivo é o Poder Judiciário. Porque aqui, esse projeto tão bonito que é a ecoterapia, aqui para as pessoas da sociedade, da comunidade de Cuiabá, e de fora que precisar, está à disposição de graça. E o Judiciário contribuiu financeiramente, também buscou apoios com a universidade para passar os cursos necessários, a parceria também na fiscalização das pessoas para serem triadas para vir para cá. Então, é uma comunhão de boas vontades, né? Isso dá certo. Os 5 equitadores do projeto também são ressocializandos, que trabalham como voluntários. É muito gratificante você colocar em prática o que a gente aprendeu no curso e você ver o resultado aqui, né, na hora do vamos ver, na hora da verdade, de você atender os praticantes, né, cada um com as suas dificuldades, e a gente poder dar esse resultado positivo do que está todo mundo vendo hoje. Todo mundo merece uma segunda chance, né? Não deve ser nada fácil você ficar trancado lá, né? Então, para eles saírem aqui fora também, é muito bom e unir o útil ao agradável. O Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e uma ótima tarde para você. Tchau, tchau.